Sabe aquela sensação de facada nas costas? Aquela dor que vem quando a traição vem de quem você menos espera? Pois é assim que me senti por anos a fio. Meu nome é Marta Almeida. Tenho 63 anos. E durante muito tempo achei que meu maior propósito era ser mãe. Dediquei minha vida inteira ao meu único filho, Gabriel. Trabalhei dobrado depois que meu marido faleceu. Economizei cada centavo possível. Renunciei a sonhos pessoais. Tudo para que ele tivesse as oportunidades que eu nunca tive. E como fui recompensada? Com humilhação, com risos, com desdém. Ainda lembro do dia em que percebi que algo estava profundamente errado. Foi no primeiro Natal depois que Gabriel se casou com Fernanda. Estávamos todos reunidos na sala da minha casa, aquela que comprei com tanto sacrifício no condomínio Jardins da Serra, aqui em Belo Horizonte. Tinha preparado tudo com carinho. A comida que meu filho gostava desde criança, decoração caprichada, presentes escolhidos com atenção. Quando servi o peru, Fernanda olhou para o prato e disse em voz alta: "Nossa, Marta, esse tempero é tão típico, não é? Lá em casa contratamos um chefe para as festas. Esse gosto de comida caseira é meio ultrapassado." E então, o que me quebrou por dentro? Gabriel, meu filho, aquele menino que eu embalei tantas noites, olhou para a esposa e riu. Riu da minha comida. Riu do meu esforço. Riu da mãe dele. Naquele momento, algo congelou dentro de mim. Engoli seco, sorri amarelo e continuei servindo. O que mais poderia fazer? Era Natal. Havia outros convidados. E afinal, talvez fosse apenas um comentário infeliz. Pensei. Que tola eu fui. Aquilo foi apenas o começo. Os meses seguintes se transformaram num verdadeiro inferno. Cada visita, cada almoço de domingo, cada evento familiar se tornava uma oportunidade para Fernanda me diminuir e para Gabriel assistir como se fosse um espetáculo divertido. "Marta ainda usa esse tipo de sapato? Tão fora de moda? Nossa, essa decoração da sua casa parece coisa dos anos 90. Vocês já repararam como a Marta fala errado algumas palavras?" E sempre, o riso dele acompanhando. As humilhações foram ficando mais frequentes e mais cruéis. No aniversário do meu irmão Antônio, Fernanda fez questão de contar a todos sobre como eu havia me confundido ao calcular a gorjeta em um restaurante semana antes. É por isso que não deixamos a sogra cuidar das finanças. Ela mal consegue calcular 10% de uma conta. E Gabriel, meu próprio filho, completou. Por isso que cuido de todo o dinheiro dela agora, senão ela acaba na miséria. Todos riram, menos meu irmão e minha amiga Zuleide, que perceberam o brilho de lágrimas nos meus olhos. O que eles não sabiam, o que ninguém sabia, é que eu passei 3 décadas como gerente sênior do Banco Progresso. Eu não só entendia de finanças, como treinei dezenas de executivos que hoje comandam grandes fortunas pelo país. Eu sabia calcular juros compostos de cabeça enquanto Fernanda ainda usava calculadora para somar porcentagens. Mas mantive isso quieto. Sempre fui discreta sobre minha carreira, sobre minhas conquistas. Talvez tenha sido meu erro. As coisas pioraram quando decidi fazer uma viagem para visitar meu irmão em Tiradentes. Ao retornar, descobri que Gabriel havia convencido meu contador a lhe dar acesso às minhas contas, alegando preocupação com minha capacidade mental diminuída. Quando o confrontei, ele simplesmente disse: "Mãe, você já está ficando confusa com as coisas. É melhor eu cuidar do seu dinheiro antes que você perca tudo." E Fernanda, ao lado dele, complementou: "Sogra, seja realista. Você mal consegue usar um aplicativo de banco no celular." Foi quando percebi que não era apenas crueldade gratuita. Havia um plano. Eles não estavam apenas me humilhando. Estavam tentando me fazer parecer incapaz, senil, para tomar controle do que eu tinha construído. O pior é que estava funcionando. Alguns amigos começaram a me olhar com pena, como se eu realmente estivesse perdendo minhas faculdades. Comecei a duvidar de mim mesma. Será que estava mesmo ficando confusa? Será que merecia aquele tratamento? Uma tarde, após um almoço particularmente doloroso no restaurante Botequim Mineiro, onde Fernanda fez questão de corrigir cada palavra que eu dizia, cheguei em casa em lágrimas. Sentei na varanda olhando para o jardim que cuidei com tanto carinho e me perguntei como havia chegado a esse ponto.
Como permiti que meu próprio filho, carne da minha carne, me reduzisse a uma piada, a um fardo, a um embaraço? Foi quando o telefone tocou. Era Carlos Eduardo Vasconcelos, meu antigo colega do banco, agora diretor executivo do Banco Progresso. Ele ligava para me convidar para um café, para matar saudades dos velhos tempos. Enquanto conversávamos, Carlos mencionou que estava preocupado com alguns movimentos na minha conta. Marta, notei que seu filho está tentando obter procuração total sobre seus investimentos. Você está ciente disso? Naquele instante, como um raio em dia claro, tudo se encaixou. As humilhações, os comentários sobre minha suposta confusão mental, as ajudas não solicitadas com minhas finanças. Não era apenas maldade, era um golpe. Eles estavam me preparando, me enfraquecendo, para tomar tudo o que construí. A dor que senti foi seguida por algo que não experimentava há muito tempo. Raiva. Uma raiva fria, calculada, que clareou minha mente como nunca antes. Naquele momento, tomei uma decisão. Não seria mais a vítima dócil. Não abaixaria mais a cabeça para preservar uma falsa paz familiar. Eu iria mostrar a Gabriel e Fernanda exatamente quem era Marta Almeida. Carlos, disse eu com uma calma que não sentia, preciso da sua ajuda para resolver alguns assuntos financeiros. Você teria um tempo para conversarmos reservadamente amanhã? Ele pareceu perceber algo em meu tom de voz, uma determinação nova, e respondeu sem hesitação. Claro, Marta. Venha ao meu escritório às 10h. Tomaremos um café e conversaremos sobre tudo o que você precisar. Desliguei o telefone e pela primeira vez em meses, sorri. Um sorriso que não tinha nada de doce, nada de maternal. Era o sorriso de alguém que finalmente entende que bondade sem limites se torna fraqueza, e que algumas pessoas só aprendem através de consequências dolorosas. Vocês não fazem ideia do que uma mulher de 63 anos, subestimada por todos, é capaz de fazer quando decide não ser mais o capacho da própria família. E Gabriel e Fernanda? Eles estavam prestes a descobrir da pior maneira possível. Naquela noite, enquanto arrumava documentos importantes que mantinha escondidos em um cofre no fundo do meu guarda-roupa, um plano começou a se formar na minha cabeça. Não seria rápido, não seria fácil, mas seria devastador. E começaria com uma simples ligação para o banco. Conheci Fernanda num domingo de primavera. Gabriel a trouxe para um almoço em casa, todo orgulhoso, dizendo que tinha alguém especial para me apresentar. Lembro-me de como ela entrou na minha sala. Cabelos perfeitamente alinhados, unhas impecáveis, aquele conjunto de blazer e calça que parecia saído de uma revista de moda. Sorriu para mim, mas o sorriso não chegou aos olhos. Já deveria ter percebido ali. Então a senhora é a famosa Marta, disse ela, me analisando de cima a baixo como quem avalia um móvel antigo numa loja de usados. Gabriel fala muito da senhora. Serviu o almoço que havia preparado desde cedo. Feijão tropeiro, lombo assado, aquela couve refogadinha que meu filho sempre adorou. Enquanto comíamos, Fernanda mal tocou na comida. Cutucava com o garfo, movia de um lado para o outro no prato. Não está gostando, querida? Perguntei, genuinamente preocupada. Ah, desculpe. É que não estou acostumada com comida tão calórica. Sabe como é? Preciso manter a linha. Na minha família, sempre tivemos uma alimentação mais sofisticada. Gabriel olhou para ela com admiração. A Fernanda é super disciplinada, mãe. Ela faz pilates todo dia e só come orgânicos. Foi a primeira pequena alfinetada. Sutil, quase imperceptível. Minha comida não era boa o suficiente. Meu estilo de vida não era refinado o suficiente. Eu, que passei décadas ajudando clientes milionários a multiplicar fortunas no Banco Progresso, de repente me sentia inadequada na minha própria casa. O noivado veio rápido, apenas 3 meses depois. E foi no jantar de comemoração, num restaurante caro no centro de Belo Horizonte, que percebi como seriam os próximos anos. Fernanda fez questão de corrigir minha pronúncia de Preciuto na frente do garçom. É Prociuto, sogra. O C é mudo. E então, virando-se para o garçom com um sorriso condescendente. Ela não viaja muito para a Europa, sabe? Gabriel riu. Um riso leve, descontraído, como se a piada não fosse comigo, como se eu não estivesse ali. Engoli seco junto com um gole de vinho.
Afinal, era a noite deles. Não queria estragar com sensibilidades. O casamento foi no Clube Montanhês, uma cerimônia extravagante para 300 pessoas. Paguei metade das despesas. Um presente para o meu único filho, disse eu, embora Gabriel não tenha sequer agradecido propriamente. Durante a festa, fui apresentada como a mãe do Gabriel para dezenas de pessoas que eu nunca havia visto antes. Ninguém se interessou em saber quem eu era, o que eu fazia, minha história. Para eles, eu era apenas um acessório necessário, a velha senhora que gerou o noivo. Na hora dos discursos, Fernanda agradeceu a todos os presentes com eloquência. Mencionou o quanto seus pais eram importantes, o quanto os amigos significavam. Quando chegou a minha vez... E claro, agradeço a Dona Marta por ter criado o homem maravilhoso com quem estou me casando, apesar de todas as dificuldades de ser mãe solo. Dito assim, como se eu fosse um caso de caridade, como se meu marido tivesse me abandonado, e não falecido de câncer após 30 anos de um casamento feliz. As humilhações foram ficando mais frequentes e mais abertas após o casamento. Mudaram-se para uma mansão no alto do palácio, comprada em grande parte com dinheiro que emprestei a Gabriel, embora ele tenha dito aos amigos que conseguiu fechar um negócio incrível sozinho. Eu os visitava aos domingos. Era sempre a mesma dinâmica. Fernanda me recebia com aquele sorriso artificial, me guiava até a sala como se eu fosse incapaz de lembrar o caminho, e então começava o show. Marta, esse sapato não está muito velho? Tenho uma amiga que trabalha numa loja. Posso pedir um desconto para a senhora? Nossa, esse corte de cabelo é o mesmo de quando você trabalhava no banco? Está na hora de modernizar um pouquinho, não acha? Gabriel, explica para sua mãe como usar o controle da TV. Ela sempre aperta os botões errados. E o pior, meu filho nunca me defendia. Às vezes ria abertamente, outras vezes apenas dava de ombros, como se dissesse: é assim mesmo, o que posso fazer? Cada risada dele era como uma pequena morte para mim. Era como se aquele menino que eu embalei, que eu ensinei a andar, a quem enxuguei as lágrimas de tantos machucados da infância, tivesse desaparecido completamente. Uma vez, durante um churrasco na casa deles com alguns amigos do casal, Fernanda fez questão de contar como eu havia ligado para pedir ajuda para configurar meu celular novo. Vocês acreditam que a Marta nem sabia o que era uma nuvem? Achava que estávamos falando do tempo. E todos riram, inclusive Gabriel. Ainda bem que o Gabriel está aqui para cuidar das finanças dela, senão já teria perdido tudo para algum golpista na internet. Naquela noite, voltei para casa em lágrimas. Não pelo comentário em si. Trabalhei com tecnologia bancária por décadas. Claro que eu sabia o que era armazenamento em nuvem, mas pela crueldade gratuita, pela necessidade de me diminuir para se sentir superior. O que ninguém naquela mesa sabia é que eu havia ajudado a implementar o primeiro sistema digital de transações interbancárias do Banco Progresso nos anos 90, que fui pioneira em convencer clientes conservadores a adotarem investimentos online quando a internet comercial ainda engatinhava no Brasil, que entendi de algoritmos e segurança digital quando Fernanda provavelmente ainda brincava de bonecas. Mas mantive essa parte da minha vida guardada. Por modéstia, talvez. Por achar que família não precisava desse tipo de competição. Que erro. As coisas pioraram quando Gabriel começou sua empresa imobiliária. Precisava de capital inicial. E quem ele procurou? A mãezinha sem noção, claro. Emprestei uma soma considerável, quase metade das minhas economias de aposentadoria. O contrato foi assinado na sala da minha casa, com Fernanda revisando cada cláusula como a advogada competente que era. Melhor eu verificar tudo, Marta. Contratos podem ser complicados para leigos. Mal sabia ela que eu havia revisado centenas de contratos muito mais complexos durante minha carreira. Ou talvez soubesse, e esse fosse justamente o ponto. Me reduzir, me diminuir, me fazer sentir incapaz. A empresa cresceu rapidamente. Gabriel tinha o carisma necessário para vendas, e o mercado imobiliário de Belo Horizonte estava aquecido. Logo ele estava comprando carros de luxo, relógios caros, levando Fernanda para viagens internacionais. Tudo mostrado ostensivamente nas redes sociais, com legendas como "Conquistando o mundo, fruto do nosso trabalho árduo". Enquanto isso,
Meu empréstimo permanecia sem qualquer menção de devolução. Quando sutilmente perguntei sobre isso durante um almoço, Fernanda respondeu antes mesmo que Gabriel pudesse abrir a boca. Nossa, Marta, a senhora está precisando de dinheiro? Está passando dificuldade? É só falar. A gente pode ajudar com uma mesadinha. Uma mesadinha. Como se eu fosse uma criança. Como se o dinheiro que impulsionou o negócio deles não fosse meu. Como se eu não tivesse trabalhado décadas para acumulá-lo. Não estou precisando de dinheiro, respondi calmamente. Só queria saber quando vocês planejam começar a pagar o empréstimo, conforme o contrato. Gabriel pareceu desconfortável, finalmente. Mas Fernanda riu. Contrato? Aquele papel que assinamos? Marta, aquilo foi mais uma formalidade. Achei que fosse um presente de mãe para filho. Afinal, para que a senhora precisa de tanto dinheiro nessa altura da vida? Não tem mais casa para comprar, não viaja, usa as mesmas roupas há anos. Cada palavra era uma punhalada. Não pelo dinheiro em si. Eu tinha muito mais do que eles imaginavam, mas pela ingratidão, pelo desdém, pela forma como descartavam meus sacrifícios como se nada valessem. O fundo do poço veio no meu aniversário de 63 anos. Decidi fazer uma pequena comemoração em casa, com alguns amigos próximos e, claro, Gabriel e Fernanda. Preparei tudo com carinho. Coloquei meu vestido azul favorito, presente do meu falecido marido, e esperei animada. Eles chegaram 1 hora atrasados. Fernanda entrou reclamando do trânsito, do calor, da dificuldade de estacionar no meu condomínio antiquado. O presente deles? Um livro de autoajuda intitulado Como se manter ativa depois dos 60. Durante o jantar, enquanto eu servia a sobremesa, um pudim de leite que Gabriel adorava na infância, Fernanda olhou para todos na mesa e disse em alto e bom som: "Que bom que a Marta ainda tem lucidez para soprar as velhinhas, não é mesmo? Ano passado ela quase colocou fogo na cortina. Nunca houve incidente algum com velas ou cortinas. Era uma mentira deliberada, criada para me fazer parecer senil, incapaz." E Gabriel, ele riu. Riu alto, como se a piada fosse hilária. Como se humilhar a própria mãe no dia do seu aniversário fosse o auge da comédia. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não apenas meu coração de mãe, mas minha tolerância, minha complacência. Olhei para meu filho e não reconheci mais aquele homem. O que havia feito de errado na criação dele? Em que momento ele se transformou nessa pessoa cruel, que se divertia com o sofrimento da própria mãe? Servi o pudim em silêncio. Minha amiga Zuleide, percebendo meu estado, tentou mudar de assunto. Falou sobre uma exposição de arte que tínhamos visitado juntas, sobre como eu havia explicado a ela detalhes sobre os pintores impressionistas que ela desconhecia. Fernanda interrompeu. Zuleide, cuidado com o que a Marta te conta. Outro dia ela estava confundindo os nomes dos netos da vizinha. Acho que a memória já não é mais a mesma. Foi a gota d'água. Coloquei a colher de servir na mesa com mais força do que pretendia. O barulho silenciou a todos. Olhei diretamente nos olhos de Fernanda. Depois nos de Gabriel. Acho que está na hora de vocês irem embora. Fernanda pareceu chocada com minha súbita assertividade. Gabriel tentou amenizar. Mãe, a Fernanda só estava brincando. Você está muito sensível ultimamente. Não, Gabriel. Não estou sensível. Estou farta. Farta de ser tratada como uma piada na minha própria casa. Farta de ver meu filho rindo enquanto sou humilhada. Agora, por favor, saiam. Eles saíram, claro. Fernanda bufando de indignação, Gabriel tentando explicar para os outros convidados que eu estava emotiva por causa da idade. Como se sentimentos legítimos de uma mulher de 63 anos pudessem ser descartados como meros caprichos senes. Aquela noite não dormi. Fiquei revirando na cama, pensando em cada humilhação, cada risada, cada olhar de desdém. Pensando no dinheiro emprestado, nas mentiras contadas, na reputação manchada entre amigos e familiares que começavam a me olhar com pena, como se eu realmente estivesse perdendo minhas faculdades. E então, como um raio em noite clara, veio a epifania. Por que eu estava aceitando tudo isso? Por que me permitia ser o saco de pancadas deles? O que me impedia de mostrar quem realmente era Marta Almeida? Na manhã seguinte,
Tomei minha decisão. Liguei para Carlos Eduardo no Banco Progresso. Carlos, preciso de sua ajuda para resolver uma situação. Você se lembra daqueles investimentos offshore que fizemos nos anos 2000? Acho que está na hora de trazê-los à tona. O silêncio do outro lado da linha foi seguido por uma risada de reconhecimento. Marta Almeida voltando ao jogo? Isso vai ser interessante. Venha ao meu escritório amanhã cedo. Vamos conversar. Ao desligar o telefone, senti algo que não experimentava há muito tempo. Poder. O poder de quem sabe exatamente o que está fazendo. O poder de quem foi subestimada por tempo demais. O poder de uma mãe que decidiu que amor não significa aceitar desrespeito. Gabriel e Fernanda não faziam ideia do que estava por vir. A velhinha confusa estava prestes a lhes ensinar a lição mais importante de suas vidas. Enquanto dirigia até o Banco Progresso na manhã seguinte, sentia uma mistura de nervosismo e determinação que não experimentava desde meus primeiros dias como gerente. O edifício imponente, com suas janelas espelhadas refletindo o céu de Belo Horizonte, sempre me causou uma sensação de orgulho. Foi ali que construí minha carreira, onde ganhei o respeito dos colegas e clientes. Um respeito que meu próprio filho e minha nora pareciam incapazes de sentir. A recepcionista me reconheceu imediatamente. Senhora Almeida, quanto tempo? O senhor Vasconcelos já está aguardando. Fui conduzida até o elevador executivo, aquele que só os diretores e clientes premium utilizavam. Alguns funcionários mais antigos me cumprimentavam pelo caminho, com genuíno carinho. Dona Marta, a senhora não envelhece. Ou, que bom ver a senhora por aqui novamente. Pequenos gestos de reconhecimento que me aqueciam o coração, tão diferente do tratamento que recebia da minha própria família. Carlos Eduardo me esperava em sua sala no último andar, com vista panorâmica para a Praça da Liberdade. Ele se levantou assim que entrei, vindo me abraçar com aquela familiaridade de quem compartilhou décadas de trabalho. Marta Almeida, a lenda viva do Banco Progresso. Os novatos ainda ouvem histórias sobre como você convenceu o velho Mendonça a investir na bolsa nos anos 90, quando ninguém acreditava na recuperação econômica. Sorri, lembrando daqueles tempos. O velho Mendonça, patriarca de uma das famílias mais tradicionais de Minas, duvidando que uma mulher pudesse entender de investimentos. E como ele veio me agradecer pessoalmente quando seu patrimônio triplicou em 5 anos, seguindo meus conselhos. Os tempos eram outros, Carlos. Tínhamos que provar nosso valor a cada dia. E você provou, como ninguém. Ele me indicou a poltrona em frente à sua mesa. Mas vamos ao que interessa. Pelo seu tom ao telefone, percebi que não é uma visita de cortesia. Respirei fundo e comecei a contar tudo. As humilhações constantes, o desrespeito, as tentativas de me fazer parecer senil ou incapaz. Falei sobre o dinheiro emprestado para a empresa de Gabriel, sobre como ele e Fernanda ostentavam luxo enquanto me tratavam como um fardo, sobre meu aniversário, a mentira da cortina, as risadas. Carlos escutava tudo com uma expressão cada vez mais séria. Sempre achei estranho, disse ele quando terminei. Seu filho vem aqui ocasionalmente, falando como se administrasse suas finanças. Chegou a mencionar que estava considerando solicitar uma procuração completa sobre seus bens, alegando preocupação com sua capacidade. Ele fez uma pausa, visivelmente desconfortável. Desculpe, Marta, mas nunca acreditei nisso. Conheço você há 35 anos. Sua mente sempre foi mais afiada que a da maioria dos nossos analistas. Uma procuração completa? Então era esse o plano. Assumir controle total do meu dinheiro, talvez me internar em algum asilo, vender minha casa? A indignação me queimava por dentro. O que você quer fazer, Marta? Perguntou Carlos, inclinando-se sobre a mesa. Como posso ajudar? Quero mostrar a eles quem realmente sou. E preciso do seu apoio para isso. O que se seguiu foram horas de análise de documentos, revisão de contratos, verificação de investimentos. Carlos chamou à sala Beatriz Cardoso, a atual gerente da minha conta, uma jovem brilhante que eu mesma havia indicado para o cargo anos atrás. Ela trouxe consigo uma pasta grossa com todos os meus investimentos, aplicações, propriedades. Dona Marta, disse Beatriz com admiração, a senhora construiu um patrimônio impressionante.
Seus investimentos offshore estão rendendo muito acima do mercado. E a estratégia de diversificação que a senhora implementou em 2015? Usamos como estudo de caso para novos gerentes. Sorri, um sorriso que misturava orgulho e tristeza. Orgulho pelo reconhecimento profissional. Tristeza por ter escondido tanto da minha própria família. Talvez, se Gabriel soubesse da minha competência financeira desde o início, teria me respeitado mais. Ou talvez não. Talvez o problema nunca tenha sido o que ele sabia ou não sobre mim, mas o que ele se tornou. Carlos abriu no computador a documentação da empresa de Gabriel. Como um dos maiores bancos do país, o Progresso era o responsável pelas contas corporativas do empreendimento imobiliário do meu filho. Aqui está o contrato de empréstimo que você fez para ele, disse Carlos, virando a tela para que eu pudesse ver. Um valor considerável. E pelo que estou vendo, não houve nenhuma amortização até agora, apenas o pagamento mínimo de juros, e mesmo assim, com atrasos frequentes. Estudei o documento sentindo uma pontada no peito. Não pela questão financeira, eu tinha muito mais do que aquela quantia, mas pela ingratidão, pela forma como meu sacrifício era tratado como obrigação. E tem mais, continuou Beatriz, mostrando outro documento. Seu filho tentou usar este empréstimo como garantia para outro, muito maior, diretamente com o banco. Alegou que o dinheiro era dele, um investimento pessoal na empresa. Mentiras. Mais mentiras. Cada revelação era como arrancar um curativo lentamente, expondo uma ferida que eu não sabia que tinha. O que me surpreende, disse Carlos, recostando-se em sua cadeira, é que você nunca mencionou seus outros investimentos para ele. Os imóveis no exterior, as ações internacionais, aquele fundo de private equity que montamos juntos em 2010, era verdade. Por discrição, por modéstia talvez, ou simplesmente por achar que finanças não deveriam ser o centro das relações familiares, nunca compartilhei com Gabriel a extensão real do meu patrimônio. Ele sabia que eu era confortável, que tinha uma boa aposentadoria do banco, mas nada além disso. Acredito que chegou a hora dele descobrir, respondi, com uma firmeza na voz que surpreendeu até a mim mesma. Mas quero fazer isso do jeito certo. Quero que seja inesquecível. Carlos sorriu. Aquele sorriso de quem reconhece uma oportunidade de justiça poética. Tenho uma ideia. A empresa dele está crescendo, mas está longe de ser sólida. O setor imobiliário vive um momento complicado. E pelas análises dos nossos especialistas, ele vai precisar de mais capital em breve. Ele vai vir até você. Completei, entendendo o raciocínio. Exatamente. E quando vier... Carlos deixou a frase no ar, me olhando com uma sobrancelha erguida. Quando vier, estarei pronta. Passamos as horas seguintes elaborando um plano meticuloso. Não era sobre vingança mesquinha ou crueldade gratuita. Eu não queria me tornar como eles. Era sobre justiça, sobre respeito, sobre ensinar uma lição que meu filho aparentemente não havia aprendido em todos esses anos. Saí do banco me sentindo diferente, mais leve de certa forma, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. O peso da dúvida, da culpa, do questionamento constante sobre o que eu havia feito de errado para merecer tal tratamento. Nos dias que se seguiram, mantive minha rotina normal. Ia ao supermercado, encontrava-me com Zuleide para nosso café semanal, regava as plantas do jardim, mas por dentro, eu era uma mulher transformada. Cada ligação ignorada de Gabriel, cada mensagem não respondida de Fernanda, em vez de me machucar, apenas alimentava minha determinação. 3 semanas depois, recebi a ligação que Carlos havia previsto. Mãe? A voz de Gabriel soava falsamente doce, aquele tom que ele usava quando queria algo. Tudo bem? Faz tempo que não nos vemos. Estou bem, filho. Mantive minha voz neutra, controlada. Estávamos pensando, por que não vem almoçar aqui em casa no domingo? Fernanda vai fazer aquela lasanha que você gosta. Fernanda cozinhando? Isso era novidade. Ela sempre fazia questão de mencionar como tinha uma cozinheira particular, para não perder tempo com tarefas domésticas. Claro, filho. Que horas? Por volta do meio-dia? E, mãe, uma pausa calculada. Tenho algumas novidades sobre a empresa. Coisas empolgantes. Quero muito compartilhar com você.
Desliguei com um sorriso irônico. Coisas empolgantes, claro, como a necessidade urgente de mais capital para cobrir dívidas crescentes, conforme Carlos havia me informado. No domingo, vesti-me com cuidado especial. Não as roupas simples que costumava usar em visitas familiares, mas um conjunto elegante de calça e blazer que guardava para ocasiões especiais. Coloquei as pérolas que meu marido havia me dado em nosso 20º aniversário de casamento, arrumei o cabelo com esmero, passei um batom discreto, mas marcante. Quando cheguei à mansão no alto do palácio, notei a expressão de leve surpresa no rosto de Fernanda ao me ver. Não era o visual da velhinha confusa que ela esperava. "Marta, você está diferente", comentou ela, me analisando da cabeça aos pés. "Obrigada, querida. Decidi me arrumar um pouco mais hoje." Gabriel apareceu, me abraçando com um entusiasmo exagerado. "Mãe, que bom te ver! Você está ótima." O almoço foi uma tortura de falsidade. Fernanda, claramente desconfortável na cozinha, serviu uma lasanha que obviamente não havia feito. Reconheci o recipiente de um restaurante caro da cidade, daqueles que fazem entregas discretas para quem quer fingir que cozinhou. Gabriel falava sem parar sobre a empresa, sobre como estavam expandindo rapidamente, sobre oportunidades incríveis que estavam surgindo. Comi em silêncio, respondendo com monossílabos, observando-os representar o papel da família perfeita. Era quase fascinante ver o esforço que faziam, sabendo o que eu sabia agora. Finalmente, após a sobremesa, também comprada, claro, Gabriel foi direto ao ponto. "Mãe, tenho uma proposta incrível para você." Ele pegou minha mão sobre a mesa, naquele gesto falso de intimidade. "Estamos expandindo para o mercado de alto luxo. Imóveis exclusivos, condomínios de altíssimo padrão. É um segmento com retorno garantido." Assenti, como se estivesse interessada. "Para isso precisamos de um investimento inicial mais robusto." Pensei, por que não incluir minha própria mãe nessa oportunidade única? Em vez de ter seu dinheiro parado no banco, rendendo quase nada, poderia multiplicá-lo conosco. Fernanda sorriu. Aquele sorriso artificial que eu conhecia tão bem. "Seria uma forma de garantir seu futuro, Marta. Afinal, a aposentadoria do banco não vai durar para sempre, não é?" Respirei fundo, segurando a vontade de rir da audácia deles. Minha aposentadoria do banco era 10 vezes maior do que eles imaginavam, fruto de décadas de investimentos inteligentes. "Quanto vocês precisam?" perguntei, mantendo minha expressão neutra. Gabriel e Fernanda trocaram olhares rápidos, como se não esperassem que fosse tão fácil. "Bem, para começar, uns 2 milhões, disse Gabriel, tentando soar casual. "Mas não se preocupe, não precisa ser tudo de uma vez. Podemos começar com o que você puder dispor agora e... 2 milhões. Repeti o número, sentindo o gosto da revelação que estava prestes a fazer. "E o que aconteceu com o empréstimo anterior que fiz para você?" Gabriel engoliu em seco. "Aquilo foi um investimento inicial, mãe. Está rendendo, claro, mas esses novos projetos são outra escala completamente diferente." "Entendo." Coloquei o guardanapo sobre a mesa, ajeitando-me na cadeira. "E você acha que tenho essa quantia disponível?" Fernanda se intrometeu com aquele tom condescendente que me fazia ferver por dentro. "Marta, sabemos que você sempre foi econômica. Deve ter uma boa reserva guardada. E, sinceramente, para que precisa desse dinheiro? Não viaja, não compra nada extravagante. Pelo menos estaria garantindo seu futuro, caso precise de cuidados especiais mais adiante." Cuidados especiais. A insinuação de que eu logo estaria senil, incapaz, dependente. Era o limite da minha paciência. "Sabe, Fernanda, você tem razão. Eu deveria pensar mais no meu futuro." Olhei diretamente nos olhos dela, depois nos de Gabriel. "E é exatamente por isso que vou fazer o que vou fazer." Levantei-me calmamente, peguei minha bolsa. "Amanhã, às 10 horas, no Banco Progresso. Reunião com Carlos Eduardo Vasconcelos no último andar. Estejam lá, os dois." Gabriel pareceu confuso. "O diretor do banco? Por quê? Não podemos resolver isso em família?" "Amanhã, 10 horas. Repeti, caminhando em direção à porta. "Ah, e tragam o contrato do empréstimo anterior. Vamos discutir tudo de uma vez." Saí daquela casa sentindo-me mais leve do que havia me sentido em anos. No carro, enquanto dirigia de volta para casa, permiti-me um sorriso largo,
genuíno. O olhar de pânico mal disfarçado no rosto de Gabriel quando mencionei o contrato valeu cada segundo daquele almoço torturante. Em casa, liguei para Carlos, confirmando que tudo estava acertado para o dia seguinte. Em seguida, liguei para Zuleide. "Está tudo pronto", disse a ela, mal contendo a excitação na voz. "Tem certeza disso, Marta? Eles são sua família, apesar de tudo." Pensei por um momento. Sim, eles eram minha família. O filho que carreguei no ventre, que amamentei, que ensinei a andar e a falar. A nora que, em teoria, deveria ser como uma filha. Mas família não é apenas sangue e papel. Família é respeito, é cuidado mútuo, é reconhecimento do valor do outro. Tenho certeza, Zuleide, não é sobre punição, é sobre justiça, é sobre ensinar uma lição que eles precisam aprender. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em meses. Não tive pesadelos com humilhações passadas. Não acordei no meio da madrugada com o coração apertado de tristeza. Dormi o sono dos justos, daqueles que sabem que estão fazendo o que é certo, mesmo que seja difícil. Pela manhã, vesti meu melhor terno, aquele que usava em reuniões importantes durante minha carreira. Olhei-me no espelho e vi não uma velhinha confusa, mas uma mulher forte, determinada, que havia construído seu próprio caminho em um mundo que frequentemente tentava diminuí-la. "Chegou a hora, Marta Almeida", disse para meu reflexo. "Chegou a hora de mostrar quem você realmente é." Cheguei ao Banco Progresso 20 minutos antes do horário marcado. Queria me ambientar, sentir novamente a energia daquele lugar que foi minha segunda casa por tantos anos. O segurança da entrada me reconheceu imediatamente. "Dona Marta, que honra tê-la de volta." Sorri, agradecida pelo reconhecimento sincero. Era assim em todo o banco, desde os funcionários mais antigos até os mais novos, que conheciam minha reputação através das histórias contadas nos corredores. A lenda do progresso, como Carlos costumava me chamar. Subi diretamente ao último andar, onde Carlos já me esperava em sua sala. Ao entrar, notei que ele havia preparado tudo conforme combinamos. Sobre a grande mesa de reuniões, pastas organizadas com documentos cuidadosamente selecionados. No canto da sala, um carrinho com café, água e biscoitos finos. Pequenos luxos para o que seria, sem dúvida, uma reunião tensa. "Preparada?" perguntou Carlos, me oferecendo uma xícara de café. Mais do que nunca. Enquanto esperávamos, Carlos me atualizou sobre as últimas descobertas da equipe financeira que havia analisado a empresa de Gabriel. "A situação é pior do que imaginávamos, Marta. Seu filho expandiu rápido demais, assumiu compromissos que não consegue cumprir. 3 empreendimentos estão com obras atrasadas. Há fornecedores ameaçando processos por falta de pagamento. Se não fosse pelo seu nome e histórico neste banco, já teríamos encerrado a linha de crédito dele." Assenti, absorvendo a informação sem surpresa. Gabriel sempre foi assim, impulsivo, querendo resultados imediatos, sem a paciência para construir bases sólidas. Mesmo na adolescência, abandonava projetos no meio quando surgiam obstáculos. A diferença é que agora não se tratava de uma maquete escolar inacabada, mas de milhões em investimentos e, mais importante, a confiança de clientes que haviam comprometido suas economias nos empreendimentos dele. Às 10 horas em ponto, a secretária de Carlos anunciou pelo interfone: "Senhor Vasconcelos, o senhor Gabriel Almeida e a senhora Fernanda Mendonça Almeida chegaram." Carlos olhou para mim. Uma última confirmação silenciosa. Respondi com um aceno decidido de cabeça. "Pode mandá-los entrar, Vanessa." Gabriel entrou primeiro, com seu habitual ar confiante, embora eu pudesse notar uma tensão sutil em seus ombros. Fernanda vinha logo atrás, elegante como sempre, mas com o olhar inquieto, analisando a sala como quem busca pistas sobre o que está por vir. "Carlos!" Gabriel estendeu a mão, forçando uma familiaridade que não existia. "Quanto tempo? Vejo que já está com minha mãe." "Gabriel!" Carlos retribuiu o cumprimento com frieza profissional. "Senhora Mendonça." Um aceno de cabeça para Fernanda. "Por favor, sentem-se." Observei enquanto eles se acomodavam do outro lado da mesa, claramente desconfortáveis com a formalidade do ambiente.
Gabriel sempre preferiu negociar em almoços ou jantares, onde podia usar seu charme social. Uma sala de reuniões asséptica, com documentos oficiais sobre a mesa, não era seu território. Bem, começou Carlos. Estamos aqui a pedido da senhora Marta Almeida para discutir alguns assuntos financeiros relevantes. Antes de mais nada, gostaria de esclarecer que estou aqui na qualidade de diretor do Banco Progresso, mas também como conselheiro financeiro pessoal da senhora Almeida há mais de 3 décadas. Gabriel lançou-me um olhar interrogativo, confuso com a apresentação formal. Fernanda parecia cada vez mais inquieta. Trouxeram o contrato, como pedi? Perguntei calmamente. Gabriel hesitou. Então tirou do bolso interno do paletó um papel dobrado. O contrato de empréstimo que eu havia feito para ele iniciar a empresa. Aquele mesmo documento que Fernanda havia revisado com desdém em minha sala de estar, anos atrás. Ótimo, disse eu pegando o papel e passando para Carlos, que o colocou junto com os outros documentos. Vamos ao que interessa. Carlos abriu a primeira pasta e retirou um relatório detalhado. Senhor Almeida, conforme solicitação da senhora Marta, realizamos uma auditoria completa nas finanças da sua empresa, Almeida Empreendimentos Imobiliários. Os resultados são, no mínimo, preocupantes. O rosto de Gabriel empalideceu. Fernanda endireitou-se na cadeira. Auditoria? Mas minha mãe não tem autoridade para solicitar isso. A empresa é minha. Mantive-me em silêncio, deixando Carlos conduzir esta parte. Ele sorriu. Aquele sorriso contido de quem está prestes a revelar um as na manga. Na verdade, senhor Almeida, sua mãe tem toda a autoridade. Segundo a cláusula 7 do contrato de empréstimo que o senhor acaba de nos entregar, qualquer atraso superior a 90 dias no pagamento das parcelas confere ao credor o direito de auditar as contas da empresa. Gabriel pegou uma cópia do contrato que Carlos deslizou para ele, lendo freneticamente até encontrar a cláusula mencionada. Sua expressão passou da surpresa à indignação. Isso é ridículo. Foi apenas um atraso administrativo, nada sério. E além disso, o dinheiro da minha mãe foi um presente, não um empréstimo formal. Finalmente decidi intervir. Um presente de 2 milhões de reais, Gabriel. Com contrato assinado, taxas de juros acordadas e cronograma de pagamento estabelecido, que tipo de presente é esse? Fernanda, sempre a advogada, tentou tomar as rédeas da situação. Com todo respeito, Sr. Vasconcelos, isso é um assunto familiar que deveria ser resolvido em privado. Não vejo necessidade de envolver o banco nessa questão. Carlos não se abalou. Senhora Mendonça, normalmente eu concordaria com a senhora. No entanto, há questões mais amplas envolvidas aqui. A Almeida Empreendimentos utiliza o Banco Progresso para todas as suas operações financeiras. Temos responsabilidades fiduciárias para com nossos clientes e acionistas. Ele abriu outra pasta, retirando mais documentos. Além disso, chegou ao nosso conhecimento que a empresa de seu marido tentou obter uma linha de crédito adicional, usando como garantia propriedades que, na verdade, pertencem à senhora Marta Almeida. Gabriel estava visivelmente nervoso agora. Gotas de suor formando-se em sua testa. Que propriedades? Do que você está falando? Olhei diretamente nos olhos do meu filho, sentindo uma mistura de tristeza e determinação. A mansão onde vocês moram, Gabriel, aquela que você diz a todos que comprou com o suor do seu trabalho, está no meu nome, sempre esteve. Fernanda arfou, incrédula. Impossível! Temos a escritura. Gabriel assinou. Carlos deslizou outro documento pela mesa. O que vocês têm é um contrato de comodato, não uma escritura de propriedade. A senhora Marta é a legítima proprietária do imóvel situado no condomínio alto do palácio. Gabriel parecia um animal encurralado. Seus olhos iam de mim para Carlos, depois para os documentos sobre a mesa. Por que você faria isso, mãe? Por que manter em segredo que a casa é sua? Respirei fundo antes de responder, mantendo a voz firme apesar da emoção que ameaçava transbordar. Porque eu queria que você tivesse um bom começo de vida, filho. Queria que você e Fernanda tivessem conforto, um lugar bonito para morar. Não exigi reconhecimento, não pedi gratidão, apenas respeito. Mas nem isso vocês foram capazes de me dar. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Gabriel parecia genuinamente confuso, como se não compreendesse a gravidade do que havia feito todos esses anos. Mãe,
Se isso é sobre as brincadeiras da Fernanda, você sabe como ela é. Não leva nada a sério. Fernanda lançou um olhar furioso para Gabriel, sentindo-se traída por ser usada como bode expiatório. Antes que ela pudesse protestar, continuei. Brincadeiras, Gabriel? Humilhar sua mãe na frente de amigos e familiares são brincadeiras? Inventar histórias sobre minha suposta senilidade para me fazer parecer incapaz são brincadeiras? E você, meu filho, rindo junto, incentivando, isso também era brincadeira? Minha voz tremia ligeiramente, não de nervosismo, mas de uma raiva contida que finalmente encontrava vazão. Vocês me trataram como um capacho, como uma velha inútil que deveria ser grata por migalhas de atenção. Enquanto isso, viviam na minha casa, usavam meu dinheiro e ainda tentavam me convencer a entregar mais, sempre mais. Carlos, percebendo minha emoção, retomou a condução da reunião. Senhores, há mais, muito mais. Ele pegou outra pasta, mais grossa que as anteriores. Esta é a documentação completa dos investimentos da senhora Marta Almeida. Propriedades no Brasil e no exterior, participações societárias em diversas empresas, investimentos em fundos internacionais. À medida que Carlos listava meus ativos, vi o rosto de Fernanda transformar-se. A arrogância dava lugar à incredulidade, depois ao choque. Isso não é possível, balbuciou ela. Marta é apenas uma ex-gerente de banco, aposentada. Como poderia ter tanto... Apenas uma ex-gerente? Interrompi, incapaz de conter um sorriso irônico. Querida Fernanda, eu não era apenas uma gerente. Fui diretora de investimentos internacionais deste banco por 15 anos. Liderei a equipe que implementou o primeiro sistema de home banking do Progresso. Fui conselheira financeira de 3 dos maiores empresários deste país. Gabriel me olhava como se estivesse vendo uma estranha. Por que nunca me contou isso, mãe? Por que escondeu? Esconder? A pergunta me pegou de surpresa. Gabriel, eu nunca escondi. Você nunca perguntou. Jamais se interessou pela minha carreira, pelo que eu fazia, pelo que eu sabia. Para você, eu era apenas a mãe. Um papel unidimensional, sem história própria, sem conquistas dignas de nota. Carlos continuou com a apresentação, detalhando o valor aproximado do meu patrimônio total. A cada número mencionado, via Gabriel e Fernanda afundarem mais em suas cadeiras. E agora, chegamos ao ponto principal desta reunião, disse Carlos, abrindo a última pasta. A Almeida Empreendimentos Imobiliários. Ele colocou sobre a mesa um organograma da empresa, com porcentagens de participação societária claramente indicadas. Como podem ver, a estrutura acionária da empresa é a seguinte: 40% pertencem ao senhor Gabriel Almeida, 10% à senhora Fernanda Mendonça Almeida e os 50% restantes são meus, completei, sentindo um estranho alívio ao finalmente revelar tudo. Através de uma holding que criei especificamente para este fim. Gabriel quase se levantou da cadeira. O quê? Isso é impossível! Eu fundei a empresa! Eu sou o único proprietário junto com Fernanda. Carlos balançou a cabeça. Receio que não, senhor Almeida. Quando sua mãe lhe emprestou os 2 milhões iniciais, parte do acordo, que está claramente especificado no contrato que o senhor assinou, era a conversão de 30% do valor em participação societária. Além disso, a senhora Marta adquiriu mais 20% das ações durante a última rodada de capitalização da empresa, através de sua holding. Gabriel agarrou o contrato, folheando freneticamente até encontrar a cláusula mencionada. Seu rosto passou de pálido a vermelho em questão de segundos. "Você me enganou!" gritou, batendo com o punho na mesa. Isso é golpe! Engano! Mantive minha voz calma, em contraste com a explosão dele. Gabriel, você assinou esse contrato. Fernanda o revisou. Lembra-se? A advogada brilhante que fez questão de verificar tudo para que a velha confusa não cometesse erros? Fernanda parecia prestes a desmaiar. Seu rosto uma máscara de horror ao perceber a armadilha em que haviam caído. Quanto à participação adicional, continuei. Comprei as ações no mercado secundário, através de intermediários. Totalmente legal, totalmente transparente.
Se vocês tivessem o cuidado de verificar quem estava comprando as ações da empresa, teriam descoberto. Mas estavam ocupados demais comprando carros importados e viajando para a Europa com o dinheiro dos investidores. Carlos voltou a falar, seu tom profissional mascarando o que eu sabia ser uma satisfação pessoal em ver justiça sendo feita. Com a atual situação financeira da empresa, 3 empreendimentos atrasados, fornecedores ameaçando processos judiciais, clientes insatisfeitos, o banco se vê obrigado a reavaliar toda a relação comercial com a Almeida Empreendimentos. "Você não pode fazer isso", exclamou Gabriel, desesperado. "Temos contratos, compromissos. Não é uma decisão minha, Sr. Almeida. É uma política do banco para empresas que apresentam alto risco financeiro. A menos, claro, que haja uma intervenção significativa para estabilizar a situação." Gabriel se virou para mim, seu rosto uma mistura de raiva e súplica. "Mãe, por favor, tudo que construí vai desmoronar. Não pode deixar isso acontecer." Era um momento que eu tanto temia quanto esperava. Ver meu filho implorando, vulnerável. Por um instante, quase fraquejei. Quase cedi ao instinto maternal de proteger, de acolher, de resolver os problemas para ele. Mas então lembrei das risadas, das humilhações, do desprezo constante. Lembrei como ele permitiu, não, incentivou, que Fernanda me diminuísse ano após ano. "Você tem razão, Gabriel. Não posso deixar que tudo desmorone." Fiz uma pausa, vendo esperança surgir em seus olhos. "É por isso que, como acionista majoritária, estou assumindo o controle da empresa a partir de hoje." O choque no rosto dele era quase palpável. "O quê? Você não pode fazer isso. Não sabe nada sobre o mercado imobiliário. Talvez não conheça os detalhes do setor, mas entendo de gestão financeira, de estratégia empresarial, de negociação com bancos e investidores. Coisas que você claramente não domina, a julgar pelo estado da empresa." Fernanda, recuperando um pouco da compostura, entrou na discussão. "Isso é um golpe. Vamos contestar judicialmente." "Temos direitos!" Carlos interveio, sua voz calma, mas firme. "Senhora Mendonça, como advogada, a senhora sabe que não há base legal para contestação. Todos os documentos estão em ordem. Todas as transações foram realizadas dentro da mais estrita legalidade. A senhora Marta está simplesmente exercendo seus direitos como acionista majoritária da empresa." Olhei para os dois, sentindo não satisfação com seu desespero, mas uma estranha paz. Finalmente, as máscaras haviam caído. "Não pretendo arruiná-los, se é isso que temem. Não sou como vocês." Fiz uma pausa, deixando as palavras penetrarem. "A empresa continuará. Os projetos serão concluídos. Os clientes e fornecedores serão respeitados. Apenas haverá uma mudança na direção. Vou me opor a isso", disse Gabriel, sua voz tremendo de raiva contida. "Sou o fundador, o rosto da empresa. Os clientes confiam em mim. Os clientes confiam na marca, Gabriel, não em você pessoalmente. E quanto à sua oposição", sorri levemente. "Com 50% das ações, posso convocar uma assembleia extraordinária e aprovar praticamente qualquer decisão, inclusive sua destituição do cargo de CEO." Era como se tivesse dado um tapa em seu rosto. Gabriel empalideceu novamente, finalmente compreendendo a gravidade da situação. "Quanto à mansão", continuei, virando-me para Fernanda, "podem continuar morando lá por enquanto. Não sou cruel a ponto de despejá-lo sem aviso, mas o contrato de comodato será revisto e haverá condições." "Que condições?" perguntou ela, sua voz quase inaudível. "Para começar, respeito. Não apenas a mim, mas a todos ao redor de vocês. Os funcionários da empresa, os clientes, os prestadores de serviço, todos merecem ser tratados com dignidade." Levantei-me, indicando que a reunião estava terminando. "Carlos lhes enviará todos os documentos para análise com seus advogados, se assim desejarem. Mas sugiro que não percam tempo e energia em batalhas jurídicas fadadas ao fracasso. Melhor concentrar esforços em reconstruir o que quase destruíram." Gabriel também se levantou, seu olhar uma mistura de incredulidade e derrota. "Por que, mãe? Por que fazer tudo isso em segredo? Por que não simplesmente me dizer?" A pergunta me pegou de surpresa. Havia tanta incompreensão genuína em sua voz que, por um momento,
Vi nele um menino confuso que um dia foi, incapaz de entender as complexidades do mundo adulto. Porque você precisava aprender uma lição, Gabriel. Uma que aparentemente nunca aprendeu ao longo da vida. Respeito não se exige, se conquista. E consequências existem, mesmo quando demoram a chegar. Caminhei até a porta, então me virei uma última vez. E quanto àqueles 2 milhões que vieram me pedir ontem? Usaremos para concluir o empreendimento do Jardim América, o que está mais atrasado. A prioridade agora é honrar os compromissos com quem confiou na empresa. Saí da sala de cabeça erguida, sentindo-me não vingativa, mas justificada. Não era sobre punição, mas sobre justiça. Não sobre destruição, mas sobre reconstrução. Da empresa, sim, mas principalmente do respeito que me havia sido negado por tanto tempo. Deixei o Banco Progresso com uma sensação estranha no peito. Não era exatamente alívio, nem vingança, mas algo próximo da justiça finalmente cumprida. Carlos me acompanhou até o térreo, seu braço gentilmente apoiado no meu cotovelo, como nos velhos tempos quando saíamos de reuniões importantes. Você foi brilhante lá dentro, Marta. Ele comentou enquanto esperávamos o manobrista trazer meu carro. Firme, precisa, sem demonstrar fraqueza. Exatamente como naquela negociação com os japoneses em 2002. Sorri com a lembrança. Naquela ocasião, eu havia liderado uma equipe que fechou o maior acordo internacional da história do banco até então. Semanas de preparação, noites em claro estudando a cultura de negócios japonesa, ensaiando cada possível cenário. No final, conseguimos termos muito mais favoráveis do que qualquer um imaginava possível. A diferença é que desta vez não estou celebrando, Carlos. Vencer o próprio filho não traz satisfação. Ele apertou meu ombro em um gesto de compreensão silenciosa. Não pense assim. Você não venceu seu filho. Você salvou a empresa dele de si mesmo. E talvez, com um pouco de sorte, tenha salvado o caráter dele também. Meu carro chegou e Carlos se despediu com um abraço caloroso. O próximo passo acontece em 3 dias, conforme combinamos. Tem certeza que quer seguir adiante? Hesitei por um segundo. O que estava por vir era ainda mais público, mais definitivo. Mas então lembrei de cada humilhação, cada risada de escárnio, cada olhar de desdém. Lembrei das mentiras, das manipulações, das tentativas de me fazer parecer incapaz. Absoluta. Os 3 dias seguintes foram surpreendentemente tranquilos. Nem Gabriel nem Fernanda tentaram me contatar. Provavelmente ainda estavam digerindo tudo o que havia acontecido na reunião, talvez consultando advogados desesperadamente em busca de brechas que não existiam. Passei esse tempo organizando detalhadamente a próxima fase do meu plano com a ajuda de Beatriz, a jovem gerente que havia assumido minha conta no banco. A senhora tem certeza que não quer apenas uma transição discreta? Perguntou Beatriz enquanto revisávamos os últimos preparativos. Poderia simplesmente assumir o controle administrativamente sem todo esse show? Completei sorrindo levemente. Não, querida. Infelizmente, algumas lições precisam ser aprendidas de maneira memorável. E além disso, não se trata apenas de Gabriel e Fernanda agora. Há investidores, clientes, funcionários que foram prejudicados pela gestão irresponsável deles. Todos merecem saber que a empresa está mudando de mãos e de rumo. Na noite do 3º dia, vesti-me com esmero para o evento beneficente anual do Clube Montanhês. Era uma tradição na alta sociedade de Belo Horizonte, um jantar de gala para arrecadar fundos para projetos sociais, onde empresários, políticos e figuras proeminentes da cidade se reuniam para ver e serem vistos, para fechar acordos disfarçados de conversa casual, para manter as engrenagens sociais bem lubrificadas. Sabia que Gabriel e Fernanda estariam lá. Eles nunca perdiam esses eventos, especialmente desde que começaram a construir a imagem de jovem casal empreendedor de sucesso. Fernanda, em particular, adorava desfilar seus vestidos de grife e joias caras, posando para fotos que invariavelmente acabavam nas colunas sociais. Cheguei propositalmente um pouco atrasada, quando o coquetel já estava a pleno vapor. Ao entrar no salão principal do clube, magnificamente decorado com flores e cristais, senti alguns olhares curiosos em minha direção. Não era frequentadora assídua desses círculos, sempre preferi discrição à exposição, mas muitos me reconheciam da época do banco,
ou como a mãe do Gabriel Almeida. Avistei meu filho e Fernanda do outro lado do salão, cercados por seu habitual grupo de admiradores. Ela usava um vestido vermelho deslumbrante, gestos expansivos enquanto falava, sempre a estrela de seu próprio show. Gabriel, ao lado dela, sorria e acenava, o empresário bem-sucedido em seu ambiente natural. De longe, pareciam o casal perfeito. Quão frágil era aquela ilusão, e quão prestes a desmoronar. Marta, a voz grave de Antônio, meu irmão, me tirou dos pensamentos. Ele havia viajado de Tiradentes especialmente para estar ao meu lado naquela noite. Está pronta? Respirei fundo, apertando a pequena bolsa de festa onde guardava um pendrive com todo o meu futuro. E o de Gabriel, armazenado. Estou. Antônio me ofereceu o braço e caminhamos juntos pelo salão, parando ocasionalmente para cumprimentar conhecidos. Notei o momento exato em que Gabriel me viu. Sua expressão congelou no meio de uma risada. O copo de champanhe suspenso no ar. Rapidamente cochichou algo no ouvido de Fernanda, que também virou o rosto em minha direção. Mesmo à distância, pude ver a tensão imediata em sua postura. Eles te viram, murmurou Antônio, e não parecem muito felizes. Não esperava que estivessem. Deliberadamente caminhei na direção oposta a eles, aproximando-me do palco onde, em breve, aconteceria o leilão beneficente que era o ponto alto da noite. Cumprimentei Carlos Eduardo, que já estava posicionado estrategicamente próximo ao sistema de som e projeção. Tudo pronto? Perguntei discretamente. Ele assentiu, mostrando o pendrive idêntico ao meu. Uma garantia extra caso algo desse errado. O presidente do clube já está avisado que você fará um anúncio especial após o leilão. Uma surpresa corporativa, foi o que disse a ele. O leilão começou pontualmente às 9 da noite. Obras de arte, pacotes de viagem, jantares exclusivos com chefes renomados. Tudo arrematado por valores exorbitantes em nome da caridade. Observei Gabriel dando lances em uma escultura moderna, claramente tentando manter as aparências de prosperidade, apesar de tudo o que havia acontecido. Perguntei-me se as outras pessoas no salão notariam o leve tremor em sua mão ao erguer a plaqueta de lances, o sorriso forçado, o olhar inquieto que ocasionalmente lançava em minha direção. Fernanda, por outro lado, parecia determinada a me ignorar completamente. Conversava animadamente, ria alto, tocava o braço das pessoas ao falar. Sua habitual performance social perfeita. Mas eu a conhecia bem demais agora. Via a rigidez nos seus ombros, a maneira como seus olhos nunca pousavam em nada por muito tempo, o jeito quase imperceptível como mordia o lábio inferior quando achava que ninguém estava olhando. Quando o último item foi leiloado, um fim de semana em uma vinícola no sul, arrematado por um valor absurdo por um político local, o presidente do clube subiu ao palco para os agradecimentos finais. Antes de encerrarmos esta noite maravilhosa, ele disse ao microfone: temos um anúncio especial. A senhora Marta Almeida, uma das mais respeitadas executivas que esta cidade já produziu, tem uma comunicação importante para todos nós. Marta, por favor. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. Eu raramente falava em público desde minha aposentadoria. Senti dezenas de olhares curiosos me seguindo enquanto caminhava até o palco, incluindo 2 particularmente apreensivos vindo da mesa onde Gabriel e Fernanda agora estavam sentados, rígidos como estátuas. Boa noite a todos, comecei, minha voz surpreendentemente firme. Agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês uma notícia que considero relevante não apenas para mim e minha família, mas para toda a nossa comunidade empresarial. Fiz uma pausa, meus olhos encontrando momentaneamente os de Gabriel. Havia súplica neles, um pedido silencioso para que eu não prosseguisse. Por um breve instante, senti aquela hesitação maternal novamente. Mas então lembrei de todas as vezes que ele não hesitou em me humilhar, em permitir que outros o fizessem. Como muitos sabem, meu filho Gabriel fundou a Almeida Empreendimentos há alguns anos. A empresa cresceu rapidamente, tornando-se um nome conhecido no mercado imobiliário de Belo Horizonte. Notei Gabriel endireitando-se na cadeira, provavelmente pensando que eu faria algum anúncio favorável. Quão enganado ele estava. No entanto,
Nem todo crescimento rápido é sustentável. Nem toda a aparência de sucesso reflete a realidade dos números. Fiz outra pausa, vendo o rosto de Gabriel empalidecer. É com pesar que anuncio que a Almeida Empreendimentos enfrentou graves problemas de gestão nos últimos meses. 3 empreendimentos estão com obras atrasadas, fornecedores não foram pagos, compromissos não foram honrados. Um burburinho agitado percorreu o salão. Vi Gabriel levantando-se abruptamente, mas Fernanda o segurou pelo braço, forçando-o a permanecer sentado. Ela sabia que uma cena só pioraria a situação. Como acionista majoritária da empresa, sim, sempre fui a principal investidora. Embora isso não fosse de conhecimento público, tomei a difícil decisão de assumir o controle administrativo para garantir que todos os compromissos sejam honrados, que todos os clientes recebam o que lhes foi prometido. O burburinho aumentou. Várias pessoas olhavam de mim para Gabriel, confusas com a revelação. Fernanda tinha o rosto vermelho de humilhação, sua máscara social finalmente desmoronando. Para demonstrar meu compromisso pessoal com a reestruturação da empresa, estou investindo R$10 milhões do meu patrimônio pessoal para acelerar a conclusão das obras pendentes e regularizar a situação com fornecedores e parceiros. Aquilo gerou uma onda de aplausos espontâneos. 10 milhões era uma quantia significativa, demonstrando seriedade e comprometimento. Mas eu ainda não havia terminado. E para garantir total transparência daqui para frente, gostaria de mostrar a todos o novo plano de gestão que implementaremos a partir de amanhã. Fiz um sinal para Carlos, que inseriu o pendrive no sistema. A tela grande atrás de mim se iluminou, mostrando inicialmente o novo organograma da empresa, com nomes de executivos respeitados que eu havia recrutado para a reestruturação. Mas então, a apresentação mudou. O que apareceu não era mais o plano de negócios, mas um vídeo. Imagens capturadas discretamente ao longo dos anos pela minha vizinha Helena, que sempre teve o hábito de filmar reuniões familiares para a posteridade. Ali estava Gabriel rindo enquanto Fernanda dizia que eu mal sabia usar um smartphone. Ali estava Fernanda explicando a um grupo de amigos que eu provavelmente tinha demência precoce, enquanto meu filho acenava em concordância. Ali estavam os dois inventando histórias sobre minha suposta incapacidade financeira, zombando das minhas roupas, do meu jeito de falar, das minhas opiniões. O salão caiu em um silêncio sepulcral. Todas as conversas paralelas cessaram. Todos os olhares alternavam entre a tela e a mesa onde Gabriel e Fernanda estavam sentados, paralisados de horror. Este é o tipo de comportamento que moldou a cultura empresarial da Almeida Empreendimentos até agora. Continuei, minha voz calma, mas carregada de emoção contida. Desrespeito, arrogância, falta de empatia. Valores que se refletiram no tratamento dado a clientes, a fornecedores, a funcionários. Fiz um gesto e Carlos interrompeu o vídeo. Não precisava mostrar mais. O efeito já havia sido alcançado. O impacto nas faces ao redor do salão era visível. Rostos chocados, alguns indignados, outros constrangidos por testemunharem algo tão pessoal e doloroso. A partir de hoje, a Almeida Empreendimentos terá novos valores: respeito, integridade, compromisso. Valores que aprendi ao longo de 3 décadas como executiva do Banco Progresso. Valores que tentei ensinar ao meu filho, aparentemente sem sucesso. Vi Gabriel levantar-se abruptamente, derrubando a cadeira, e sair às pressas do salão. Fernanda hesitou por um momento, olhando ao redor como um animal encurralado. Então o seguiu, cambaleando ligeiramente em seus saltos altos. Para finalizar, gostaria de anunciar que, como parte da nova fase da empresa, estamos criando a Fundação Almeida, dedicada a apoiar idosos vítimas de abuso emocional e financeiro, muitas vezes perpetrado por seus próprios familiares. A fundação receberá 5% dos lucros anuais da empresa e começará suas atividades no próximo mês. Isso gerou uma nova rodada de aplausos, mais entusiasmados desta vez. Filantropia sempre caía bem nesses círculos, especialmente quando acompanhada de uma história de redenção pessoal e corporativa. Desci do palco sentindo-me estranhamente leve, apesar da gravidade do momento. Várias pessoas vieram me cumprimentar.
algumas oferecendo apoio, outras compartilhando discretamente histórias semelhantes de desrespeito familiar. Antônio permaneceu ao meu lado o tempo todo, um porto seguro em meio à tempestade emocional que, apesar da minha aparente calma, ainda rugia dentro de mim. Estava pronta para ir embora quando Carlos se aproximou novamente. Gabriel e Fernanda estão no estacionamento. Ele está bastante alterado. Assenti, já esperando por isso. Vou falar com eles. Quer que eu vá junto? Ofereceu Antônio, preocupado. Não, irmão. Isso é entre mim e meu filho agora. Caminhei até o estacionamento, guiada pelo som de uma discussão acalorada. Gabriel e Fernanda estavam ao lado do carro deles, ele gesticulando furiosamente, ela chorando, a maquiagem perfeita agora borrada pelas lágrimas. Como ela pôde fazer isso conosco? Em público, na frente de todos! Gritava Gabriel. Estamos arruinados socialmente. Ninguém vai nos levar a sério depois disso. Me aproximei silenciosamente. Foi Fernanda quem me viu primeiro, seus olhos se arregalando de surpresa e, curiosamente, algo próximo do medo. Gabriel se virou, seu rosto contorcido pela raiva. Satisfeita, mãe? Conseguiu o que queria? Nos humilhar completamente? Humilhar? Repeti calmamente. Não, Gabriel. Só mostrei a verdade. A verdade que vocês criaram com suas próprias ações, suas próprias palavras. Era para ser particular. Aquelas eram conversas privadas. Como as brincadeiras que vocês faziam às minhas custas eram privadas. Como quando Fernanda me chamou de senil na frente de todos os nossos amigos no meu aniversário. Como quando você riu enquanto ela dizia que eu provavelmente perderia todo o meu dinheiro sem a sua supervisão. Ele não tinha resposta para isso. Pela primeira vez, vi um lampejo de vergonha genuína em seus olhos. O que vai acontecer agora? Perguntou Fernanda, sua voz quase inaudível. Vamos para a rua? Ficar sem nada? Balancei a cabeça, sentindo uma ponta de pena dela, apesar de tudo. Não, Fernanda. Como disse, não sou como vocês. Gabriel continuará na empresa, mas não como CEO. Será diretor de relações públicas, um papel que combina com suas habilidades sociais. Você pode manter seu escritório de advocacia. Sei que tem clientes próprios que não dependem de Gabriel. E a casa? Perguntou Gabriel, ainda evitando meu olhar. Podem continuar morando lá por enquanto, mas o contrato será revisto. Haverá condições. Que condições? A pergunta veio quase em uníssono dos dois. Terapia familiar, semanal, os três juntos. Gabriel pareceu prestes a protestar, mas então seus ombros caíram em derrota. E se nos recusarmos? Então terão 1 mês para encontrar outro lugar para morar e outro emprego para você, Gabriel. A escolha é de vocês. Virei-me para sair, então parei e olhei mais uma vez para meu filho, o menino que carreguei no ventre, que embalei nas noites de febre, que ensinei a andar, a falar, a sonhar. Alguma parte daquele menino ainda existia dentro deste homem amargurado e derrotado? Sabe, Gabriel, a pior parte não foram as humilhações, as risadas, as tentativas de me fazer parecer incapaz. A pior parte foi ver o homem que você se tornou. Um homem que acha aceitável tratar a própria mãe ou qualquer pessoa com tal desprezo. Isso partiu meu coração muito mais do que qualquer palavra cruel. Seus olhos finalmente encontraram os meus, e neles vi algo que não via há muito tempo. Arrependimento. Eu sinto muito, mãe. As palavras saíram entrecortadas, quase um sussurro. Eu sei, filho. Eu sei. E é por isso que estou te dando esta chance. Não de reconstruir sua empresa, mas de reconstruir seu caráter. De se tornar o homem que eu sei que você pode ser. Deixei-os ali no estacionamento, com suas lágrimas e sua vergonha. Não era o fim que eu havia imaginado quando planejei minha vingança. Não havia satisfação completa. Não havia sensação de triunfo absoluto. Havia apenas a certeza de ter feito o que era necessário. Não apenas para mim, mas para Gabriel também. Enquanto dirigia para casa naquela noite, sob o céu estrelado de Belo Horizonte, pensei em como a vida é imprevisível. Quantas vezes achamos que conhecemos o caminho apenas para descobrir curvas inesperadas? Quantas vezes julgamos conhecer as pessoas apenas para sermos surpreendidos por sua capacidade tanto para a crueldade
quanto para a redenção. A vingança que planejei com tanto cuidado acabou se transformando em algo diferente, algo mais complexo. Não era apenas sobre punir Gabriel e Fernanda por suas ações, mas sobre criar uma oportunidade para mudança, para crescimento, para todos nós. E pela primeira vez em muitos anos, enquanto estacionava o carro na garagem da minha casa no condomínio Jardins da Serra, senti uma paz genuína. Não a paz artificial que vem de engolir insultos e fingir que não doem, mas a paz real que vem de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja, e emergir do outro lado mais forte, mais íntegra, mais completa. Liguei para Zuleide antes de dormir, como havia prometido. Então, está feito? Perguntou ela ansiosa. Está feito, respondi, sentindo o peso das palavras. Não exatamente como planejei, mas talvez exatamente como deveria ser. E como você se sente? Refleti por um momento antes de responder. Como uma mãe que fez o que precisava ser feito, por mais difícil que fosse. Uma mãe que ainda ama seu filho, apesar de tudo, e que talvez, apenas talvez, tenha encontrado um caminho para recuperá-lo. 6 meses se passaram desde aquela noite no Clube Montanhês. 6 meses de transformações, de ajustes, de feridas cicatrizando lentamente. Estou sentada na minha varanda agora, observando o pôr do sol sobre Belo Horizonte enquanto reflito sobre tudo o que aconteceu desde então. Muitos me perguntam se me arrependo do que fiz. Se foi muito duro expor meu próprio filho e minha nora daquela maneira tão pública. A verdade é que não me arrependo da decisão. Apenas lamento que tenha sido necessária. Lamento que tenha chegado ao ponto em que a única forma de ser respeitada era através de uma demonstração tão contundente de poder. A empresa está prosperando agora. As obras atrasadas foram retomadas. Os clientes estão satisfeitos. Os fornecedores receberam o que lhes era devido. Gabriel assumiu o cargo de diretor de Relações Públicas, como propus, e, surpreendentemente, tem se saído bem. Seu charme natural, sua facilidade para conversar com as pessoas, qualidades que sempre admirei nele, agora são canalizadas para algo construtivo, não para manipular ou diminuir os outros. Quanto a Fernanda, ela precisou de mais tempo para se ajustar à nova realidade. Nas primeiras sessões de terapia familiar, mal conseguia me olhar nos olhos. Sentava-se rígida, respondendo apenas o mínimo necessário. Mas aos poucos, semana após semana, algo começou a mudar. Talvez tenha sido o ambiente seguro criado pela terapeuta, ou talvez tenha sido simplesmente o tempo fazendo seu trabalho de cura. Numa sessão particularmente intensa, ela finalmente falou sobre suas inseguranças. Como vinha de uma família que valorizava apenas aparências e conquistas materiais. Como foi criada acreditando que seu valor como pessoa dependia de quão superior podia se mostrar aos outros. Como no fundo sempre me invejou. Não pelo dinheiro que descobriu que eu tinha, mas pela segurança interna, pela certeza de meu próprio valor que ela percebia em mim. Quando te conheci, confessou Fernanda entre lágrimas, você parecia tão completa, tão em paz consigo mesma. Não precisava exibir nada, provar nada, e isso me deixava furiosa, porque eu nunca me sentia assim. Foi uma revelação que nunca esperei ouvir, que minhas fraquezas, minha simplicidade, minha falta de ostentação, meu desinteresse por status, eram justamente o que ela mais invejava. Como somos complicados nós, humanos. Como somos capazes de machucar exatamente o que mais admiramos, por não compreendermos nossos próprios sentimentos. Gabriel também teve suas revelações. Confessou que sempre sentiu um misto de orgulho e intimidação pela minha carreira. Que cresceu ouvindo outros adultos falarem da brilhante Marta Almeida e sentiu que nunca conseguiria estar à altura. Que seu comportamento era, em parte, uma tentativa desajeitada de provar seu próprio valor, de mostrar que também podia ser bem-sucedido, respeitado. Eu queria que você se orgulhasse de mim, mãe, disse ele numa sessão recente, sua voz embargada. Mas em algum momento, o desejo de impressionar se transformou em ressentimento, em competição, e Fernanda apenas amplificou isso. E não foram conversas fáceis. Houve lágrimas, as deles e as minhas.
Houve momentos de raiva renovada, de mágoas revisitadas, mas também houve, finalmente, honestidade. E da honestidade, começou a nascer algo que pensei ter perdido para sempre. A possibilidade de uma relação verdadeira, baseada não em papéis sociais ou expectativas, mas em quem realmente somos, com nossas falhas e qualidades. A mansão no alto do palácio foi vendida, por decisão deles, não minha. Muito grande, muito ostentativa, explicou Gabriel. Não reflete mais quem queremos ser. Compraram uma casa menor, mais aconchegante, com o próprio dinheiro. Fizeram questão disso. Uma casa com um quarto de hóspedes específico para mim, decorado com cores que sabem que gosto, com livros que aprecio nas estantes. A Fundação Almeida está em pleno funcionamento, ajudando dezenas de idosos que sofreram abusos financeiros e emocionais. Fernanda, surpreendentemente, tornou-se uma voluntária dedicada, oferecendo orientação jurídica gratuita. É uma forma de reparação, ela me disse. Não posso desfazer o que fiz com você, mas posso tentar evitar que outros passem pelo mesmo. Quanto a mim, decidi assumir um papel mais ativo no banco novamente. Não como executiva em tempo integral, esses dias ficaram para trás, mas como conselheira, mentora para jovens profissionais, especialmente mulheres. Compartilho não apenas conhecimentos técnicos, mas também lições de vida, inclusive esta, que respeito não se impõe pela força ou pelo medo, mas se conquista pela integridade, pela coerência entre o que dizemos e o que fazemos. Ontem, recebi uma surpresa. Gabriel e Fernanda apareceram para um jantar não programado, trazendo um álbum de fotografias que haviam compilado. Fotos antigas, de quando Gabriel era criança, algumas do meu tempo no banco que nem eu mesma lembrava que existiam. E no final do álbum, uma carta. Uma carta longa, escrita a 4 mãos, pedindo perdão mais uma vez, mas principalmente agradecendo. Obrigado por não desistir de nós, dizia a carta. Obrigado por nos dar uma lição tão dura, mas tão necessária. Obrigado por nos mostrar que ações têm consequências, mas também que sempre há espaço para recomeçar, para fazer melhor, para ser melhor. Aquele momento, sentados na minha sala de estar, 3 pessoas imperfeitas tentando reconstruir uma família, valeu cada segundo de dor, cada lágrima derramada, cada noite de insônia planejando minha vingança, que acabou se transformando em redenção. Esta é minha história. Uma história sobre desrespeito e humilhação, sim. Sobre traição e mágoa, sem dúvida. Mas também sobre coragem, sobre limites necessários, sobre a possibilidade sempre presente de transformação. Compartilho isso com vocês porque sei que não estou sozinha. Sei que muitos que me assistem já se sentiram diminuídos, desrespeitados, invisíveis, às vezes pelas pessoas que mais deveriam valorizá-los. Quero que saibam que seu valor não depende do reconhecimento alheio, mas também que não precisam aceitar maus tratos em silêncio, que há poder em estabelecer limites, em exigir respeito, em mostrar quem realmente são. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que deixe seu comentário abaixo. Conte sua própria experiência, se sentir-se à vontade. Compartilhe como lidou com situações semelhantes. Essa troca é preciosa para mim, para entender que não estamos sozinhos em nossas lutas. E se ainda não é inscrito no canal Vovó Lembrou, faça isso agora. Temos muitas outras histórias para compartilhar, algumas de superação como esta, outras de aventuras, de lições aprendidas ao longo de décadas de vida. Histórias reais, contadas na primeira pessoa, sem filtros ou embelezamentos. Aproveite também para assistir aos outros vídeos do canal. Há testemunhos que vão te fazer rir, chorar, refletir. Experiências que podem iluminar seu próprio caminho, ou pelo menos fazer com que se sinta menos sozinho em suas próprias batalhas. E se este conteúdo te trouxe algum valor, considere apoiar o canal através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter este trabalho vivo e crescendo. Produzir estes vídeos diariamente exige tempo, dedicação e recursos. Seu apoio, mesmo que pequeno, faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo estas histórias que tocam corações e transformam vidas. Deixe seu like,
Compartilhe com amigos e familiares que possam se beneficiar desta mensagem. E lembre-se sempre: respeito é inegociável. Seu valor não está no que os outros pensam de você, mas na verdade que você conhece sobre si mesmo. Esta foi Marta Almeida, com mais uma história do Vovó Lembrou. Até o próximo relato, e obrigada por me permitirem abrir meu coração com vocês.